sem avivamento, que nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios e os corações esquecidos, pois de que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós?
vez esse refrão. Nós vamos desejar mais uma vez pelo fogo do Espírito nesse lugar. Levanta suas mãos o mais alto e nós vamos cantar mais uma vez. Arderá sobre o altar, continuamente sobre o altar, não se apagará, não se apagará. Mais forte. Fogo arderá sobre o altar, continuamente, não se apagará, não se apagará. Aleluia. Se você foi incendiado pelo Espírito Santo nessa noite, eu queria que você começasse a aplaudir a Ele, começasse a dizer que você o ama. Diga palavras de amor a esse Deus. Diga palavras de amor a esse Deus que deu tudo por você, a esse Deus que não te deixou órfão, a esse Deus que está presente em todos os momentos da sua vida. Diga que você o ama. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Ele é bom, e seu amor dura para sempre. Ele é fogo consumidor e Ele está nesse lugar. Aleluia. Ainda com seus olhos fechados, não deixe nada cessar a sua adoração. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, coloque a mão no seu coração. Não sei se você chegou aqui nessa noite apático, se você chegou frio, se a sua fé diminuiu, se as pressões do dia, se as pressões da semana te abateu. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero te dizer que a palavra do Senhor diz que Ele está presente nesse lugar. A palavra do Senhor diz que o fogo arderá novamente. E se você entrou aqui de um jeito, eu quero declarar sobre a sua vida que você vai sair daqui transformado pelo Espírito Santo. Em nome de Jesus, ainda com seus olhos fechados, eu queria ler para você João 14, 5 e o 6. Continue em adoração. Continue com seus olhos fitos naquele que é ator e consumador da sua fé. A palavra do Senhor diz assim: Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vás. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu no versículo 6: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu não sei como você se adentrou por essa porta nessa noite. Talvez você entrou aqui por aquelas portas em busca de uma resposta. Talvez você entrou aqui em busca de um direcionamento, em busca de uma saída, de uma palavra. Talvez a dúvida, a incerteza tem tomado conta do seu coração e você, como Tomé, pergunta: Senhor, como eu vou fazer? Como eu vou seguir esse caminho? Ou quem sabe você esteja vivendo dias ou situações em que os seus olhos não vêem, a sua mente não consegue raciocinar. E algo que é possível, mas a sua mente diz que é impossível, não tem como reverter. Ou quem sabe você esteja vivendo dias ou situação em que o seu ver, seu pensar é algo impossível de reverter. E é nesse cenário de incertezas, é nesse cenário de impossibilidades, é num cenário de deserto, é em cenário em meio às suas dores, é no cenário em meio às suas crises, é no cenário em meio às suas perdas, é no cenário onde você não vê possibilidades. É nesse lugar que a presença de Deus se manifesta. É nesse lugar de impossibilidades que Ele chega com graça. Aonde você não vê saída, Ele é a saída. Nos lugares impossíveis da sua vida,
Jesus se faz possível. E o que para a medicina até pode parecer que não tem cura, não tem saída, eu quero dizer nessa noite que Ele é a cura. Aonde você vê escuridão, eu quero dizer para você nessa noite que Ele é a luz que você precisa. Em meio às tempestades, aos ventos, eu quero te dizer que Ele ainda acalma os ventos e faz silenciar os mares. Em meio ao caos da sua vida, talvez você imagine é o caos, eu quero te dizer que o príncipe da paz está aqui. Aonde a voz da impossibilidade grita, existe um nome. Existe um nome que faz o impossível se tornar possível. E eu quero dizer que esse nome, Ele está aqui. Eu quero te dizer que esse nome está acima de todos os outros nomes. Eu quero dizer para você nessa noite, se você não vê saída, Ele é a saída. Ele é o seu caminho. Ele é a sua verdade. E você não vai sair daqui com dúvida. Você não vai sair daqui sem a sua resposta nessa noite. Você não vai sair daqui sem a certeza que Ele pode mudar o seu destino. Debaixo dessa palavra, debaixo dessa verdade que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu queria que toda a igreja unisse as mãos em sinal de fé. A palavra do Senhor diz que onde há 2 ou 3 reunidos no nome dEle, ali Ele está. Ali o céu se manifesta. Ali há milagres que começam a acontecer. Você vai levantar a mão do seu irmão nessa noite, o mais alto acima da sua cabeça. E eu não sei quais são as suas impossibilidades, mas eu queria te dizer que não existe portas que pode contra a igreja que não para de orar. Não existe circunstância que pode impedir o agir de Deus nessa noite. Eu queria com você, com a sua mão unida com seu irmão nessa noite, você começasse a entregar a esse Deus que pode todas as coisas a sua causa. Que você começasse a entregar para Ele tudo aquilo que está afligindo o seu coração. Porque existe um caminho, sim. Talvez o diabo falou para você, não tem mais saída. Eu quero te dizer que Jesus é a saída. Talvez a sua ansiedade te impede você de enxergar um palmo além do seu nariz. Eu quero te dizer que através da fé em Jesus Cristo, todas as coisas é possível. E debaixo dessa palavra, debaixo dessa unção, eu queria que você começasse a entregar as suas impossibilidades na mão daquele que tem todas as possibilidades disponíveis. Levanta sua mão e você vai começar a declarar como igreja. Aonde não existe caminho, vai começar a existir caminho. Eu queria que você, Lagoinha, começasse a orar. Eu queria que você orasse pela sua casa, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu esposo. Talvez é um amigo que esteja necessitando agora já da verdade, do caminho e da vida. Não existe nada que Jesus não possa fazer. Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar e Ele está abrindo agora o caminho para que você possa passar com seus pés enxutos. Ele está abrindo portas fechadas. Ele também está fechando portas diante de você. Ele está trazendo a cura nesse lugar. Ele está restaurando lares, família, curando, restaurando. Oh, igreja, levante a sua voz em oração. Comece a declarar que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Querido Deus, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, nós unimos a nossa fé. E nós sabemos, Pai, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E que não existe outro caminho, só o Senhor é o caminho. E nós nos colocamos diante desse caminho, crendo, Senhor, que o Senhor é aquele que está na nossa frente. Crendo que o Senhor é o Senhor dos exércitos. O Senhor é aquele que abre portas, é aquele que fecha a porta, aquele que destrava ferrolhos, aquele que vira os carros de fogo, aquele que pode fazer todas as coisas. Por isso, nessa noite, Senhor, nós clamamos e nós te pedimos, vem com o seu poder sobre a igreja.
declaramos que agindo o Senhor, quem impedirá? Que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso abrigo, torre forte. Nós sabemos e nós declaramos diante do mundo espiritual que não há ferrolhos, que não há porta fechada, que não há carros de fogo que o Senhor não possa virar, que não há doença que o Senhor não possa curar, que não há cansaço que o Senhor não possa aliviar. Nós declaramos que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a vida, que o Senhor é a paz que excede todo entendimento. Debaixo dessa verdade, eu queria que você começasse a aplaudir a sua vitória, começasse a dar o seu grito de vitória, começa a dizer aleluia, começa a dizer glória a Deus, porque Ele já abriu o caminho, e você passará com os pés enxutos. Aleluia! Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga Deus é bom. Aleluia. Pode se assentar no seu lugar. A vitória é sua, meu irmão. A vitória é sua e ninguém pode tirar de você, porque Ele já pagou o preço. Está consumado. A vitória é sua em nome de Jesus. Eu queria que você respirasse um pouquinho. Nós vamos dar início ao nosso culto fé. Mas antes de dar início ao culto fé, eu queria conhecer você que é visitante hoje aqui na nossa casa. Eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Temos visitante hoje na casa? Amém. Glória a Deus, amém. Vou pedir para você ficar de pé um minutinho no seu lugar. Eu quero te ver. Pode se colocar de pé. Você que é visitante, está chegando aqui hoje pela primeira vez. Enquanto você se coloca de pé, eu vou pedir para a igreja inteira receber vocês com muito carinho. Receba o carinho da igreja. Aleluia. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu quero dizer que foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nessa noite. Amém? Então abra o seu coração, Deus tem a resposta que você está procurando. Não se assente ainda, fica de pé só mais um pouquinho. Você já recebeu um postal, você vai colocar o seu nome, o seu telefone. Pode entregar antes de você ir embora, você deixa com um dos voluntários. Ele vai estar pegando um pedido de oração, se for o seu caso. Pode anotar, nós vamos estar orando pela sua vida. Mas antes de você se assentar, eu queria que essa pessoa que estivesse aí do seu lado desse um abraço. Seja abraçado pela nossa igreja nessa noite. Enquanto isso, a igreja toda vai aplaudir mais uma vez. Amém. Seja muito bem-vindo. A casa é sua. Se você recebeu um abraço, você pode se assentar. Amém? Fique à vontade. Eu vou chamar aqui o nosso pastor João. Ele tem uma palavra para o seu coração sobre dízimo e oferta. Boa noite, Lagoinha. Quem está feliz com Jesus? Glória a Deus. Antes de trazer a palavra, eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos. Pai, pedimos a Tua graça e a Tua misericórdia nesta noite, para que possamos estar com o nosso coração aberto para receber a Tua doce palavra. Que o Senhor venha através da Tua palavra nos transformar, Pai. Precisamos mais de Ti, Senhor. Não sabemos viver sem a Tua presença, Pai. Que hoje seja uma noite, Pai, que o Senhor venha marcar os nossos corações, marcar as nossas vidas, Pai. Que o nosso coração ele esteja receptível para a Tua doce palavra, Senhor. Nós pedimos aqui, Pai, que o Senhor trabalhe em nosso coração para que ele seja uma terra fértil para receber a Tua palavra, para que ela venha frutificar 30, 60, 100 vezes mais, Pai. E para que possamos sair daqui, Pai, e não guardar somente para nós, mas para que possamos levar a outras pessoas a Tua palavra e o Teu amor e a Tua justiça. Assim lhe pedimos, Senhor, que o Senhor nos conduza esta noite através do Seu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Queria trazer uma palavra sobre os nossos
dízimos e ofertas, eu queria ler um versículo, um texto que está lá em Provérbios 3, do 5 ao 6, que ele diz assim, Provérbios 3, do 5 ao 6. Confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. E também queria ler lá em Salmos 37, 5, que ele diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e ele agirá. Aqui nesse texto aqui que nós acabamos de ler aqui, nós sabemos que o quê? Confiar no Senhor é ter a certeza de que tudo vai dar certo. Então aqui quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que nada pode impedir os nossos planos. Não, os planos do Senhor para as nossas vidas. O Senhor tem planos maravilhosos para cada um aqui esta noite. A pergunta é, nós realmente confiamos no plano do Senhor? Porque muitas das vezes, quando nós falamos em confiar, nós confiamos no Senhor muitas coisas, mas deixamos também de confiar nele em algumas outras áreas. E uma das áreas que muitas vezes a gente deixa de confiar é na área financeira. Nós olhamos para o Senhor, vem algum desafio financeiro, nós começamos a procurar soluções em outros lugares, ao invés de confiar ao Senhor. E nessa noite, essa palavra que eu quero trazer é, quando aqui nós lemos tanto nos Salmos quanto em Provérbios, quando nós confiamos nele, ele agirá, ele fará acontecer. Quando nós confiamos nele, ele vai endireitar o que está errado na sua vida. Então nessa noite, eu queria que podemos passar por vales, mas sabemos em quem nós confiamos, e sabemos que o Senhor está ao nosso lado, em todo tempo. E muitas das vezes nós colocamos nossa segurança nos nossos bens materiais, no nosso dinheiro, mas isso não é segurança. Dinheiro, bens materiais, o seu emprego não te traz segurança, porque hoje você tem e amanhã você pode não ter. Nós vimos uma história de confiança que é de Abraão. Imagine você no lugar de Abraão. Você tem um pai próspero, que tem tudo do bom e do melhor. Chega um dia, você ouve uma voz: Abraão, saia da tua terra e da sua parentela e vá a um lugar que eu vou te mostrar. Você não tem a mínima ideia onde você vai. E você levanta, sai, somente com uma palavra, mas não sabendo para onde. Você teria essa confiança hoje? Se o Senhor te pede hoje, larga tudo e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Você hoje está com essa confiança de abrir a mão de tudo e sair da onde você está, da sua zona de conforto? Se o Senhor falar hoje, sai do seu emprego, que eu vou te sustentar, você sairia? Você tem esse nível de confiança no Senhor? É esse nível de confiança que nós temos que chegar. É que quando o Senhor pede, em nenhum momento nós vamos duvidar, nós vamos simplesmente confiar. Então uma coisa interessante é que tudo que confiamos ao Senhor, Ele desenvolve. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, Ele desenvolve para que nós nos tornamos cada dia mais parecido com Ele. Quando nós entregamos ao Senhor os nossos sonhos, Ele melhora muito mais do que nós sonhamos, porque os sonhos deles é muito maior do que os nossos. E quando nós entregamos o nosso recurso ao Senhor, Ele multiplica. Assim como aquele menino com 5 pães e 2 peixes, entregou e o Senhor multiplicou.
Por quê? Porque ele confiou na mão de quem ele estava entregando. Então aqui, quando nós falamos de confiança, é justamente isso. Nós temos que confiar que quando nós estamos entregando ao Senhor, quando nós estamos devolvendo os nossos dízimos, ou entregando nossas ofertas, nós confiamos que o Senhor fará o melhor. E não só para nós, para todos que estão ao nosso redor. Quando você confia em Deus, não é só você que colhe os frutos, é toda a sua família colhe os frutos. Quando nós somos fiéis ao Senhor, tudo que está ao nosso redor acaba sendo abençoado. Assim foi com Abraão. O Senhor disse para ele: aonde você for, você será a bênção. Não era Abraão que corria atrás da bênção, era a bênção que corria atrás de Abraão. Imagine você olhar para uma terra fértil aos olhos humanos, e ele falar para o seu sobrinho, Abraão conversando com o seu sobrinho Ló: Ló, escolha o que você quiser. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Abraão, ele tinha tanta confiança que ele falou assim: independente do que ele escolher, para onde eu for, o Senhor vai estar comigo. Porque eu confio na palavra que eu recebi, que aonde eu for, eu serei abençoado. E assim é com a nossa vida. Quando nós confiamos no Senhor, não importa onde você esteja, você será abençoado. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor estará com você, cuidando de você, mantendo você firme no seu propósito. Simplesmente confie nele de todo o seu coração. Então a palavra que eu quero trazer para essa noite é: não confie no Senhor parcialmente. Confie no Senhor. Tudo que você tem, confie no Senhor. Tudo que você for fazer, confie no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, Ele nos direciona para o melhor desta terra. A promessa não é que nós vamos viver uma vida eterna boa. A vida eterna com Cristo começa aqui. E quando nós somos fiéis ao Senhor, a boa parte já começa aqui. Começa quando nós louvamos ao Senhor, começa quando nós adoramos ao Senhor, começa aqui na terra. A boa parte já começou. Você já é um filho amado de Deus. Então, com isso, eu queria que você pegasse este envelope hoje e com confiança. Eu não sei como é que está a sua confiança essa noite, ou como é que está a sua confiança com o Senhor na sua vida. Mas o que eu posso te dizer é: confie no Senhor de todo o seu coração, que Ele não vai deixar faltar absolutamente nada do que você precisa. E é do que você precisa. Muitas das coisas que nós sonhamos são coisas que nós não precisamos. Muitas das vezes. Aí eu quero isso. E a pergunta é: quando você deseja essas coisas, é para o seu bem próprio, é para abençoar outras pessoas? No reino de Deus, não tem a ver com o que temos, mas é o que somos. Nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, já temos tudo. Toda a herança em Cristo Jesus já está para nós. Pega esse envelope, coloque sobre o seu coração. E enquanto nós vamos ouvir o louvor, eu quero que você e o Pai, através do Espírito Santo, conduza você na sua oferta, na entrega do seu dízimo. O importante é: não deixe de confiar no Senhor em nenhum momento. Se você hoje está passando por algum tipo de dificuldade, seja ela financeira, emocional, confie completamente no Senhor. Ele tem uma nova história para a sua vida. Tesouros que um dia se consumarão.
Deus. Pai, te agradecemos cada dízimo e cada oferta. Entregue ao Senhor a Ti. Que o Senhor venha cada dia mais e mais nos dar um coração grato, Pai. E Senhor, nós, como igreja, como filhos de Deus, nós confiamos no Senhor, Pai. E que o Senhor venha cada dia mais e mais abençoar os Teus filhos, para que eles tenham uma vida próspera em Cristo Jesus. E que nunca venha faltar nada para a Tua obra, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para ser um cooperador. E entregaremos o nosso dízimo e a nossa oferta na Tua presença. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. Ainda de pé, vou chamar aqui o nosso preletor dessa noite, nosso diácono Jonathan, vai trazer uma palavra poderosa. Aplauda a Jesus. Glória a Deus. Vamos nos assentar nessa noite, amém? Quantos estão felizes a estar na casa do Senhor? Quantos estão sentindo a presença do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Vamos abrir lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Enquanto nós abrimos, gostaria que você fechasse seus olhos nessa noite. Nós já oramos, mas eu quero orar novamente aqui para que Deus possa conduzir essa noite em nome de Jesus. Então feche seus olhos, curva a sua cabeça. Deus, nesse momento nós entramos, Senhor, na Tua presença. E nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar conosco. Pai, que nessa noite o Senhor não seja, Senhor, em nome de Jesus eu, mas seja o Teu Espírito Santo. Senhor, que nessa noite o Senhor abra, Deus, os corações fechados. Que o Senhor cura, Deus, os corações feridos. Que nessa noite, Pai, toda distração, toda preocupação, Senhor, seja tirada assim, Deus, como o Senhor falou, Deus. No momento de dízimo e oferta, Pai, nós devemos descansar em Ti. Então que nesse momento nós possamos deixar, Deus, tudo para trás. E que nós possamos focar, Senhor, no que realmente importa. Na boa parte, Pai. Então em nome de Jesus, fala conosco nessa noite. Fala sobre os nossos corações. E muda, Senhor, em nome de Jesus, os nossos destinos. E quem crê diz amém. Aplauda o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos ler lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Que diz assim, ó: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até o confim da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que subia. Amém? Até aqui. Então, nós acabamos de ler que Jesus, ele estava deixando uma mensagem para os discípulos. E aquela mensagem ele estava dizendo: vocês receberão o poder do céu. Vocês receberão algo do céu para cumprir a missão a qual eu deixei vocês. E durante 40 dias, Jesus, ele passou ensinando os discípulos. Jesus, ele ensinava os discípulos sobre a autoridade que ele carregava. Jesus ensinava sobre a cura aos enfermos. Jesus, ele ensinava a como expulsar os demônios. E 40 dias... E durante aqueles 40 dias, os discípulos ainda estavam com o coração endurecido. Algum deles ainda não acreditou que Jesus ressuscitou. E eles continuavam aflitos, angustiados. Algumas passagens dizem que os discípulos se trancaram dentro de uma casa para que os judeus não alcançassem eles, porque eles estavam com medo da perseguição. E quando nós não
temos a presença do Espírito Santo, quando nós não carregamos a unção, o poder de Deus, nós ficamos com medo. E os discípulos, eles ficaram com grande medo, com grande temor, diante daquela situação. E Jesus, ele, para reforçar a mensagem que ele já tinha ensinado, para reforçar aquilo que ele já tinha ensinado, ele teve o prazer de passar 40 dias com os discípulos, ensinando novamente. Ensinando sobre a cura, a libertação, a volta, sobre o reino de Deus. E os discípulos caminhavam com ele. Eu quero ler com vocês lá em Marcos capítulo 16, versículo 12 e 19, para a gente poder entender essa introdução que eu estou passando para vocês. Marcos capítulo 16, versículo 12 ao 19. Depois disso, Jesus apareceu em outra forma a dois deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas não creram nos dois. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram no que eles tinham visto depois de ressurreto. Ele lhes disse: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. E porão as mãos dos doentes e esses ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi levado ao céu e assentou-se à direita de Deus Pais. Então, eu acabei de ler com vocês o que eu falei. Os discípulos não creram que Jesus tinha ressuscitado. Jesus, ele precisou aparecer 2 vezes aos discípulos para que eles crescem que Jesus tinha ressuscitado. E mesmo assim, algum deles não reconheceram Jesus. E assim é conosco. Nós às vezes vemos milagres nas nossas frentes. Nós vemos Jesus salvando pessoas, libertando pessoas, expulsando o demônio, e nós ainda ficamos incrédulos da presença dele. Ainda nós ficamos incrédulos daquilo que ele pode fazer. E às vezes nós vemos Jesus operando um milagre na vida de uma pessoa e nós ficamos: Senhor, isso nunca vai acontecer comigo. Nós vemos uma pessoa recebendo uma bênção, uma casa, recebendo um milagre, e nós falamos: Senhor, isso nunca vai acontecer comigo. Nós vemos com os nossos próprios olhos as maravilhas que Jesus faz, e mesmo assim nós deixamos de acreditar que é possível ele fazer nas nossas vidas. E nós andamos assim, Jesus do nosso lado, Jesus acordando conosco, Jesus dormindo com a gente, e nós não acreditando naquilo que ele pode fazer na nossa vida. E nessa noite eu quero despertar você a viver um novo de Deus na sua vida. Jesus, ele morreu na cruz para que você possa viver o novo. Jesus, ele morreu na cruz para que você possa viver o milagre. Muitas vezes eu já ouvi conversando com alguns amigos meus, na conversa, nós pensamos e conversamos de que, às vezes nós pensamos que nós não vamos viver os milagres do Antigo Testamento, os milagres da época de Mateus, de Marcos, de João. Por quê? Porque a nossa fé tem se esfriado. A nossa fé, ela tem se esfriado devido a tanta coisa das nossas vidas. E nós temos que crer que Jesus, ele ainda faz milagre. Você crê? Jesus ainda ele transforma. Você crê? Jesus ainda ele muda a história. Você crê? Jesus, ele ainda vive e ele está no meio de nós. E muitos daqueles discípulos, eles não creram na ressurreição de Jesus. E lá em Atos, Jesus falou: vocês receberão o poder. Vocês receberão o poder, a presença do Espírito Santo para cumprir aquilo que eu tenho para cumprir aqui na terra. E vocês serão as minhas testemunhas. E hoje Jesus, ele está dizendo para você: você reconhece o que eu posso fazer na sua vida?
Você reconhece aquilo que eu posso transformar na sua história? Eu não quero que você seja um crente, um cristão, de apenas ver eu fazendo um milagre, de apenas sentir eu fazendo um milagre, mas eu quero que você viva. Jesus nessa noite, Ele quer que você viva. Você precisa decidir que Jesus, Ele pode fazer na sua vida, que Jesus, Ele pode mudar a sua história. Você precisa crer que Jesus, Ele pode fazer um milagre na sua vida. Nessa noite você precisa decidir, é um passo de decisão. Você precisa decidir que Jesus, Ele pode fazer na sua vida. Você foi escolhido por Deus. Deus escolheu Mateus, Marcos, Lucas, João e escolheu você. Na Bíblia fala que desde o ventre da nossa mãe, Jesus nos escolheu para uma missão. Então você que está aqui nessa noite, você é escolhido. Jesus, Ele não esqueceu de você. Jesus, Ele não deixou você. Ele ainda está com você. Mas basta uma decisão da sua parte para viver tudo aquilo que Jesus tem para você. Basta você decidir: Senhor, eu quero viver. Jesus, eu estou pronto para viver. Senhor, eu estou pronto para receber o poder que foi prometido pelo Senhor. Eu estou pronto para receber isso. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Isso é uma decisão que nós precisamos tomar. Reconhecer que Jesus, Ele pode fazer nas nossas vidas. Nós tivemos o Shine aqui, foi poderoso. Quantas mulheres estavam aqui? O Shine foi poderoso, irmãos, e Deus falou algo tão íntimo comigo, que eu falei com a minha esposa, ela falou: não vai acontecer. Eu falei: vai acontecer, porque o Senhor, Ele vive. O Shine, ele foi tão poderoso que Deus falou intimidamente comigo, que eu falei: Senhor, é real, isso vai acontecer. Eu não sei quanto tempo vai acontecer, mas vai acontecer. E nós precisamos crer nos milagres que Jesus tem para nós. Nós precisamos reconhecer que Jesus, Ele morreu na cruz para que nós possamos ter uma vida abundante. Nós precisamos reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós precisamos reconhecer que Jesus, Ele vai fazer e Ele faz. Amém? Lá em Atos 2, Atos capítulo 1, versículo 4, nós vamos ler novamente, para que nós possamos entender que para nós receber o poder de Deus, para que nós possamos receber a palavra de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos esperar Deus se revelar a nós. Lá em Atos capítulo 1, versículo 4, diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, quem estava comendo com eles? Jesus estava comendo com eles. Deu-lhes esta ordem: não saia de Jerusalém, mas espere pela promessa do meu Pai, do qual eu falei a vocês. Então Jesus, Ele pediu para que os discípulos esperassem a promessa se cumprir. Você tem esperado Deus fazer a obra na sua vida? Você tem esperado a vontade de Deus se cumprir na sua história? Ou você tem vivido pela sua própria força? Ou você tem vivido e tentado pelo seu próprio braço? Você tem feito aquilo que Deus falou para você esperar? Jesus, Ele sabia quem eram os seus discípulos. Jesus escolheu aos dedos. E Jesus treinou cada um deles. Jesus deu capacidade para pregar. Jesus deu direcionamento para expulsar demônios. Jesus deu capacidade para pregar as nações. Mas Jesus deu uma ordem a eles: esperem. Esperem. Você tem esperado o tempo de Deus na sua vida? Você tem esperado Deus forjar o teu caráter, forjar o seu coração, para você viver as promessas dEle? Ou você tem tentado pela tua própria força? Ou você tem tentado pelo teu próprio jeito? Jesus, Ele sabia. Nós já sabemos o que fazer. Nós já sabemos o que fazer, que é esperar, irmãos.
Nós precisamos esperar Jesus fazer a obra na nossa vida. Não é pela nossa própria força, não é pelo nosso próprio braço, não é pela nossa própria capacidade, mas é pelo poder que vem do alto sobre as nossas vidas. E se você está aqui nessa noite, eu quero te dizer, você precisa esperar a promessa se cumprir na sua vida. Você precisa esperar, não é as suas estratégias, não é os seus jeitos, não é os seus caminhos, é a promessa de Deus. E você precisa entender isso. Enquanto o poder de Deus não se revelar nas nossas vidas, enquanto o poder de Deus não se revelar para nos capacitar para uma missão, nós precisamos esperar. Esperar dói, irmãos. Esperar dói. Você esperar Deus te usar, você esperar Deus honrar a tua vida financeira, você esperar Deus transformar o seu casamento, dói. Mas Deus, Ele te pede, espera. Não é do seu jeito, não é da sua capacidade, você precisa esperar. Porque o poder de Deus, Ele vai se revelar na hora certa, no momento certo. Você precisa estar esperando quietinho no canto de Deus. Porque enquanto você fica quieto no canto de Deus, Deus Ele vai forjando o seu caráter, Deus Ele vai mudando a situação, Deus vai transformando o seu coração, Deus vai te dando estratégia. Mas enquanto o momento certo não chegar, você precisa esperar Deus se revelar. Você precisa esperar o poder vindo alto. Você precisa estar posicionado. Você tem que se posicionar diante de Deus. Vocês têm que estar diante de Deus, esperando Ele agir por sua vida, pelo seu casamento. Você precisa. E lá em Atos 2, capítulo 1, versículo ao 8, nós chegamos aqui para entender aquilo que Deus quer para nós. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus e piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Quando ouviu-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atonitos e maravilhados, perguntavam: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós na nossa língua materna até aqui? Então, os apóstolos, eles estavam reunidos em um só propósito. Eles não agiram pela sua própria força, eles estavam reunidos em Jerusalém, em um lugar. E esse lugar para nós se chama lugar secreto. O Senhor, Ele te chama hoje para estar no lugar secreto. Eles estavam reunidos ali em oração, estavam os discípulos, estavam os apóstolos, já conhecidos como apóstolos, estavam as mulheres todas em oração, esperando o momento certo chegar na vida delas, na vida deles. E eles estavam em oração, em oração, em oração. Se for possível, irmãos, passa um ano, passa 2 anos orando, esperando a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Se for possível, espera 2, 3 anos, esperar o poder de Deus se revelar sobre a sua vida. Você precisa entender que você esperar, Deus Ele vai agir. Você precisa entender que se você esperar e orar, Deus Ele vai agir. E os apóstolos estavam em uma missão, buscando e orando. Para você receber o poder, você precisa buscar, você precisa orar. Não é uma oração de 5 minutos. Não é uma oração que você senta na sua cama, que você se ajoelha e fala: Senhor, bom dia, eu te apresento o meu dia, te dou o meu dia, te dou minha família, em nome de Jesus, amém.
Deus, Ele não quer uma oração dessa com você. Deus, Ele quer relacionamento. Deus, Ele quer te chamar para o íntimo. Deus, Ele quer te trazer para perto e revelar aquilo que Ele tem para a sua vida. Você precisa entender que a oração revela o poder de Deus sobre a sua vida. E os discípulos estavam em oração, estavam em silêncio, estavam esperando Deus se revelar a eles, o poder descer do alto. E nós precisamos entender isso, que o poder ele vem do alto, o poder não vem de nós, o poder vem da presença do Espírito Santo. Nós precisamos entender isso, que é através do poder do Espírito Santo que nós vamos vencer as nossas guerras, que é através do poder do Espírito Santo que nós vamos vencer todas as barreiras. E através disso nós, em oração, em jejum, em consagração, é através disso que nós conseguimos receber aquilo que Deus tem para nós. Deus, Ele não quer uma oração de 5 minutos, irmãos. Deus, Ele não quer. Deus, Ele não quer que você ore de semana em semana, de 15 em 15 dias. Deus, Ele não quer. Deus, Ele não quer que você leia um versículo no dia. Deus, Ele não quer que você abra a Bíblia e leia só uns salmos. Deus, Ele quer intimidade, irmãos. Deus, Ele quer trazer você para perto e revelar o caráter dEle para você. Então nós precisamos entender que é assim que nós recebemos o poder de Deus, a presença de Deus para nós viver as promessas. Eu quero contar uma história para vocês, de um rapaz, que ele vivia muita dificuldade na vida dele. Ele passava por problemas financeiros, ele passava por problemas na família, ele direto ficava doente, direto ele passava por muita coisa. E ele não sabia mais o que fazer, porque tanto de apanhar da vida, ele não tinha mais força. De tanto ele apanhar da vida que ele tinha, ele não tinha mais forças para andar, para vencer, para orar. E aí certa vez ele estava na igreja, e o pastor pregando e tal, e aí o pastor olhou para ele e viu que ele estava triste no culto. Não dava um glória, não dava um aleluia. E aí o pastor foi falar com ele no final do culto. Ele falou: meu filho, percebi que você não está bem, você está passando por alguma situação. Ele falou: pastor, eu quero desistir da minha vida, eu quero desistir de tudo, abandonar tudo, porque eu não aguento mais. Eu vivo uma vida difícil, eu vivo tribulação dentro do meu casamento, dentro da minha casa, eu vivo dificuldade em tudo, pastor, eu não aguento mais. E aí o pastor chegou para ele e falou: filho, como que está a sua vida com Deus? Como que está a sua oração? E aí ele falou: pastor, eu não aguento mais, nem orando eu estou conseguindo mais, pastor. Eu não sei mais qual que é a voz de Deus. Eu não sei mais como que Deus fala comigo, pastor, porque eu não consigo mais. E aí o pastor falou: filho, eu vou te dar uma missão. E essa missão você vai fazer até as coisas acontecerem na sua vida. Você vai orar durante 1 hora, todo dia da sua vida. Mas não é uma oração que você fica repetindo palavras. Não é uma oração que você só vai ficando falando aleluia, glória a Deus. É uma oração que você vai pedir para Deus revelar o íntimo dele para você. Você não vai sair dali enquanto Deus falar com você. Ele falou: pastor, eu vou tentar. E aí ele foi para a casa dele, entrou no quarto, adivinha? Primeiro dia, 5 minutos, não aguentou. E aí o segundo dia ele conseguiu, 10 minutos. Terceiro dia, 20 minutos, e ele foi indo. E aí chegou um momento que ele não estava orando mais 1 hora. Chegou um momento que ele estava orando 2, 3, 4 horas por dia. E ele estava cheio de Deus, cheio da glória de Deus. E chegou um dia que ele, durante 5 horas no quarto dele, sem dormir, orando. E depois daquele dia, a vida dele nunca foi mais a mesma. Ele não deixou de passar problema, mas ele nunca mais deixou de andar debaixo do poder de Deus. E eu quero te ensinar uma coisa:
você precisa entrar no íntimo de Deus. Você precisa ir para o secreto, para o teu quarto e falar: Senhor, revela o teu caráter a mim. Você precisa entrar no seu quarto e: Senhor, revela o teu coração para mim. Senhor, revela as tuas escrituras para mim, porque assim você vai conseguir vencer tudo o que você está passando. Você precisa ir para o secreto. Você precisa estar no secreto, irmão, porque é no secreto que Deus vai revelar aquilo que Ele tem para você. Ah, mas eu não consigo, é difícil orar, é difícil buscar, eu não aguento, eu tenho tanta responsabilidade, eu tenho filho, eu tenho trabalho, eu tenho uma casa para cuidar. O Senhor, Ele está te chamando, filho. Vem para o secreto, porque no secreto eu vou revelar o meu poder para você. No secreto eu vou revelar os meus sonhos para você. Porque a Bíblia diz que aquilo que Deus tem para nós é maior do que nós imaginamos. É maior daquilo que vimos, vemos e ouvimos. Então nós precisamos entender que através do secreto o poder de Deus vai se revelar a nós. Nós precisamos entender que não é sobre sair correndo para fazer. Deus, Ele não te chamou para você ser um ativista. Deus, Ele não te chamou para você fazer milhares de coisas. Deus, Ele te chamou para você permanecer na presença dEle. Deus, Ele te chamou para você ter um relacionamento com Ele. Adão e Eva estavam no jardim todos os dias. Deus descia lá para ter um relacionamento com Ele. Todos os dias Deus descia e falava com Adão face a face. E hoje nós temos Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós. E eu quero que vocês entendam que para nós viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos de poder. Nós não precisamos mais de oração, mais de leitura da palavra. Mas nós não precisamos mais de estar o tempo todo na igreja. Existem cristãos e crentes que estão há 15 anos na igreja e nunca experimentaram o poder de Deus. Nós não precisamos de mais tempo na igreja, mais tempo no banco. Nós não precisamos mais disso. Nós precisamos de poder. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, entenda, é o poder que vai trazer isso para a sua vida. Você precisa entender isso. Qual é o seu lugar com Deus hoje? Deus, Ele está te perguntando qual que é o seu lugar com Deus hoje comigo. Deus está te perguntando quem é a sua prioridade. Será que eu sou a sua prioridade? Deus, Ele te pergunta hoje, será que eu sou a sua prioridade? Será que você prioriza mais o trabalho? Será que você prioriza mais as coisas do que o meu relacionamento? Você precisa ter um tempo separado com Deus, irmãos. Você precisa separar um momento com Deus para você viver aquilo que Ele tem para você. Hoje Ele não quer a sua pressa. Jesus, Ele não quer a sua pressa. Ele quer a sua disposição. Ele quer a sua disponibilidade para viver aquilo que Ele tem para você. Você precisa decidir. Não sair vazio daqui, mas cheio da presença de Deus. Você precisa decidir todos os dias da sua vida, acordar e falar: Senhor, hoje eu quero ser cheio da Tua presença. Acordar todos os dias e falar: Senhor, eu quero ser cheio da Tua glória. Acordar todos os dias da sua vida e falar: Senhor, hoje eu quero ser cheio do Teu poder. Porque através disso você vai viver maravilhas. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Você não está aqui nessa noite para ouvir coisas. Você está aqui nessa noite para ouvir a palavra viva de Deus. Você está aqui para viver, para ouvir o Deus que vive, o Deus que transforma, o Deus que cura, o Deus que liberta. Os discípulos estavam andando com Jesus todos os dias, aprendendo, ouvindo sobre Ele, ouvindo sobre as maravilhas dEle. E nós todos os dias, todos os domingos estamos aqui ouvindo sobre Deus, mas nós não estamos vivendo sobre Ele.
Nós não estamos vivendo nos nossos dias comuns o sobrenatural de Deus. E hoje você precisa entender isso, que para viver o sobrenatural de Deus, você precisa do secreto. Você precisa do secreto de Deus, de buscar, de permanecer, de ouvir. Se você está com problemas na sua vida, busque o secreto de Deus. Se você tem um problema para resolver, busque o secreto de Deus. Se você tem uma causa impossível para resolver, busque o secreto de Deus. O secreto não é uma oração de 5 minutos. O secreto é intimidade. E eu faço esse desafio com vocês. Se vocês têm algo para viver, algo para resolver na vida de vocês, que vocês falam, não tem mais jeito, não tem mais saída, meu casamento não tem mais solução, esse negócio do trabalho nunca mais vai sair, a minha cura nunca vai chegar, deixa eu te dizer, vai para o secreto, porque no secreto você vai conseguir, porque no secreto você vai conseguir aquilo que Deus tem para você, e a sua vida será transformada, o seu casamento será transformado, a sua história será transformada. Você precisa entender que o poder de Deus transforma, o poder de Deus não quebra, o poder de Deus transforma. Você precisa entender isso. Hoje, irmãos, é uma noite de decisão. Você precisa decidir. Senhor, eu decido não viver mais uma vida comum, mas uma vida sobrenatural com você. Cada um de vocês tem um chamado, cada um de vocês tem uma missão, e vocês precisam decidir viver isso que Deus tem para vocês. Não é decidir hoje e sair daqui e amanhã, quinta-feira, a vida está normal e não buscar e não orar. Vocês precisam decidir na história de vocês. Vocês saírem daqui com a certeza que vocês nunca mais serão o mesmo. Vocês precisam sair daqui e entender que Deus está pronto para entregar tudo aquilo que Ele tem para vocês. Vocês precisam decidir que vocês não andarão mais pelas suas próprias forças, mas vocês andarão debaixo da direção de Deus. Os discípulos, eles estavam orando, esperando o poder se revelar. E vocês precisam decidir isso. O poder se revelar sobre a sua vida. Porque quando nós decidimos, Deus, Ele vai agir. Deus, Ele vai transformar. Eu vi uma história de que o rapaz, ele precisou de 6 meses para curar o câncer que ele tinha. Ele precisou de 6 meses de intimidade com Deus para curar um câncer que ele tinha. E ele passou esses 6 meses no quarto dele, orando a Deus. E ele não orava normal, ele orava em línguas. Ele orava em línguas e ele falava o tempo todo com Deus no quarto. E durante esses 6 meses ele orou, buscou a Deus. E no 6º mês Deus se revelou em cura completamente na vida dele. Coisas que o médico, a medicina não resolveria, a fé dele, a busca dele, a intensidade dele, conseguiu curar ele. Então nessa noite eu quero te convidar a estar de pé nessa noite, para que nós possamos buscar a presença do Senhor Jesus, para que nós possamos buscar o poder que Ele tem para nós. Você precisa decidir nessa noite. Você precisa estar decidido a viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Eu quero que você entenda que o poder de Deus, ele vai se revelar agora sobre a sua decisão, que o poder de Deus vai se revelar sobre a sua história, que o poder de Deus vai se revelar sobre o seu coração. E você precisa decidir a estar na intimidade, a estar no secreto. Você precisa decidir a viver tudo aquilo que Deus tem para você. Você precisa decidir a estar diante da presença do Senhor e viver o sobrenatural em nome de Jesus.
Nessa noite, irmãos, você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Você não pode sair daqui da mesma forma que você chegou aqui. Você precisa sair daqui totalmente cheio da presença do Senhor. Você precisa sair daqui totalmente cheio da glória, do amor, da presença do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo ele vem, ele transforma, ele quebra cadeias. Quando o Espírito Santo ele vem, ele quebra, em nome de Jesus, jugo. Quando o Espírito Santo do Senhor vem, nós somos transformados, nós somos avivados, nós somos cheios do poder de Deus. Então, em nome de Jesus, juntos vamos cantar essa canção. Vamos declarar em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos por Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Declare essa canção do Senhor. O Espírito Santo do Senhor vai se revelar a você. O Espírito Santo do Senhor vai revelar a face dele para a tua vida, para a tua história. Então, em nome de Jesus, cante essa canção, Senhor. Estamos aqui, sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus. Enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir Essa canção. do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória Com as suas mãos levantadas, levante as suas mãos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a buscar a presença do Espírito Santo. Nessa noite você não precisa mais de tempo. Você não precisa mais procurar uma solução. Nessa noite você precisa do poder do Espírito Santo. Você precisa da presença do Espírito Santo. Então, em nome de Jesus, comece a buscar a presença do Senhor nessa noite. Abra a tua boca em nome de Jesus. Ah, você que está enfermo, comece a pedir para que o poder do Espírito Santo seja revelado sobre você e te cure. Comece a clamar, comece a pedir. Espírito Santo, revela a tua face nessa noite. Espírito Santo, revela o teu poder nessa noite. Espírito Santo, enche as nossas vidas, enche os nossos corações. Nessa noite, Espírito Santo, muda a nossa história, muda o nosso destino. Nessa noite, Espírito Santo, aviva essas vidas. Nós não precisamos mais de tempo. O tempo chegou, o tempo é hoje, o tempo é agora, Espírito
vocês a virem aqui na frente. Todos. Venham todos aqui na frente. O Espírito Santo está na casa. A glória do Senhor está na casa. Nós não podemos sair daqui da mesma forma que entramos. Então todos, em nome de Jesus. Em Atos diz que estavam todos reunidos. Nós estamos nessa noite reunidos em Ti. Pode vir aqui mais para frente. Nessa noite, em nome de Jesus, é uma noite de poder. Nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos. A sua vida não será mais a mesma depois de hoje. Você não vai sofrer mais opressão. Você não vai mais sofrer retaliação. Nessa noite, o seu casamento, a sua vida financeira, a sua história, as suas emoções vão ser transformadas. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. Porque o poder do Senhor está aqui, a glória do Senhor está aqui. Nessa noite nós vamos fazer algo profético em nome de Jesus. Nessa noite nós entregaremos a nossa melhor oração ao Senhor. Eu quero convidar todos os diáconos, todos os obreiros, todos os líderes dessa casa, para que nós possamos orar por cada um que está aqui na frente, para que eles sejam cheios do poder de Deus, para que cada um seja cheio da glória de Deus, da unção de Deus. Nós não vamos permitir que vocês saiam daqui da mesma forma que vocês entraram. Então comece a orar, vamos orar em nome de Jesus pela vida de cada um que está aqui na frente, declarando o poder, declarando a unção, declarando a glória, em nome de Jesus. Vamos declarar em nome de Jesus: o poder do Senhor será revelado nessa noite. O poder do Senhor revelado nessa noite. Comece a orar, vamos orar, vamos apresentar essas vidas em nome de Jesus. Nós oramos agora, nós apresentamos, Espírito Santo, cada vida que está aqui nessa noite. Nós declaramos em nome de Jesus o poder do céu, a glória do céu, Senhor. Nenhum Deus vai sair daqui nessa noite, Senhor, sem a Tua presença. Nenhum, Senhor, vai sair daqui da mesma forma que entrou. Vão sair cheios do Teu Espírito Santo, cheios, Senhor, da Tua glória, Senhor. Ah, Senhor, nós não precisamos mais de tempo, nós não precisamos, Senhor, de coisas, mas nós precisamos, Senhor, do poder. Nós precisamos do poder, nós precisamos do poder, nós precisamos do poder, Jesus. Venha com o Teu Espírito, venha com o Teu Espírito, Senhor, nessa noite. Ah, vidas que estão presas, vidas que estão amarradas, em nome de Jesus, libertos, 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 em nome de Jesus. Vem acender a chama, vem nos restaurar, governar dos dons, desce aqui nesse lugar. Vem acender a chama, vem nos restaurar, governar dos dons, desce aqui nesse lugar.
espirituais. Ah, Senhor, que o teu povo a partir de hoje venha ter visões. Que a partir de hoje, Senhor, o teu povo venha, Senhor, profetizar. Que nessa noite, Senhor, o teu povo, Senhor, venha ter, Senhor, discernimento de espírito. Que pessoas nessa noite recebam, Senhor, o dom, Senhor, de cura. Receba, Senhor, o dom da profecia. Ah, Espírito Santo, que nessa noite, Deus, o teu povo seja cheio do teu Espírito Santo. Que o teu povo seja cheio da tua glória. Ah, Jesus, cadeias serão quebradas. Ah, Senhor, em nome de Jesus, a revelação do céu sobre nós. Ah, Senhor, batiza, Senhor, batiza, Espírito Santo. Nós temos sede de Ti. Nós temos sede de Ti, Espírito Santo. Nós temos sede da Tua presença, Espírito Santo. Ah, quanto tempo, Senhor, não vemos o poder do Senhor sendo revelado de forma sobrenatural. E nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade. Então, em nome de Jesus, batiza, Senhor. Enche, Deus, o Teu povo da Tua glória. Em nome de Jesus, enche o Teu povo, Senhor, da Tua unção. Em nome de Jesus, nós vamos reconhecer agora que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Nós vamos exaltar o nome do Senhor. Você está cheio da presença do Senhor. Você vai sair daqui cheio da glória de Deus. Você vai levar a presença do Senhor para a tua casa. Você vai levar a presença do Senhor para a tua família. Você vai levar a presença do Senhor para o teu trabalho. O inimigo, ele não vai te parar. Os problemas não vão te parar. A partir de hoje você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui em nome de Jesus, transbordando da glória de Deus. Você vai sair daqui decidida a viver o sobrenatural de Deus todos os dias. Em nome de Jesus, vamos cantar essa canção. Vamos cantar essa canção para completar aquilo que Deus fez nessa noite. Em nome de Jesus, adore ao Senhor. Olhos fechados, com a mão sobre o seu coração, vamos fazer a oração mais importante desta noite. Senhor Jesus, esta noite eu te reconheço como meu Senhor e como meu Salvador. Escreve hoje o meu nome no livro da vida e me dê a vida abundante que há em ti. Lava-me com o teu sangue e perdoa os meus pecados. Hoje eu entrego a minha vida em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda com a mão sobre o seu coração, eu vou contar de 1 até 3. E aí onde você estiver, se você fez essa oração hoje pela primeira vez, eu queria que você desse um sinal com a sua mão, que nós vamos orar pela sua vida. Mas antes, se porventura você já congregou, você servia em alguma igreja e hoje você está afastado do caminho do Senhor, essa é uma noite também de reconciliação. O Pai te espera, o Pai está de braços abertos, esperando você voltar para casa. E você é super bem recebido.
Você é super bem-vindo. Então, se você, esta noite, deseja aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você deseja e quer voltar para a casa do seu Pai, essa é uma noite de reconciliação. Vou contar até 3. 1, 2, 3. Você que essa noite decide aceitar Jesus, ou por você que estava afastado e decide se reconciliar com Jesus, dê um sinal com sua mão onde você está. Todos estão salvos? Amém? Então aplauda Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. E o nosso culto chegou ao fim, mas sábado nós temos o Legacy Jovem. Vem fazer parte. Dia 28, sábado, às 20 horas. Vai ser poderoso. Venha fazer parte. Estenda suas mãos. Aí domingo teremos nossos 2 cultos, às 10 e às 19. Estenda suas mãos, feche seus olhos. Pai, lhe agradecemos por mais esta noite em Tua presença. E que o Senhor leve cada um dos Seus filhos em segurança para os seus lares, Pai. Que o Senhor venha abençoar os seus caminhos. Direcione e guie a vida deles, Pai. Aonde eles estiverem, ali estará a Sua presença, guiando e direcionando, Pai. E para que eles sejam homens e mulheres de oração, Pai. E que eles vão esta semana buscar o Senhor no secreto, para ter cada dia mais e mais intimidade. Assim, Pai, leve cada um deles em segurança. Assim lhe peço e lhe agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Vai com Deus.